Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Theo Media Cast no nosso canal do YouTube. O programa de hoje, apresentado pelo nosso querido amigo Ronaldo Vasconcelos, é com a nossa irmã Andréa Vargas. Andréa vem falar de um assunto muitas vezes polêmico, mas deveras importante para a igreja, sobre sexualidade à luz das Escrituras. Aproveite esse programa e compartilhe com os seus amigos. Antes de mais nada, vai lá na nossa página, se inscreva, curta este vídeo e deixe seu comentário. Obviamente, não deixe de clicar no sininho. Toda semana a gente vai ter uma novidade e você vai querer ser avisado, não é mesmo? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Aproveite o programa, Deus te abençoe. Olá, eu sou o pastor Ronaldo Vasconcelos e você está no Theo Media Cast, onde você vê e ouve o melhor da teologia do Brasil. Hoje nós estamos com uma convidada especial no nosso episódio número 3, que é a missionária Andréa Vargas. Andréa é membro da Igreja Batista da Praia do Canto, cofundadora e missionária em tempo integral da Missão Avalanche, em Vitória do Espírito Santo, formada em administração de empresas com ênfase em mercadologia e em estudos bíblicos pelo Living Faith Bible College, no Canadá. Especializada em aconselhamento cristão, no CETESB Espírito Santo, pós-graduada em terapia familiar sistêmica e mestranda em aconselhamento pelo Mackenzie no Andrew Jumper. Presidente do Exodus Brasil, coordenadora das Escolas de Sexualidade, Aconselhamento e Cosmovisão da Missão Avalanche, proprietária do hostel do Gerê, casada com Diniz e mãe do Miguel. Ufa! Que currículo, Andréa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós obrigada. Ficamos muito contentes em tê-la aqui conosco, em poder conversar sobre diversas áreas que você já tem atuado, que Deus tem colocado na tua vida para atuar. E eu sei que a tua história envolve, inclusive, como você chegou ao teu trabalho na área de aconselhamento sobre a sexualidade, em aconselhamento com pessoas que lutam nessa área da sexualidade, seja por questões de vício em pornografia, seja por questões de dependência emocional, uma coisa que a gente pode falar daqui a pouco, que para mim, quando ouvi você falar pela primeira vez, foi algo bastante revelador, porque são coisas que a gente deixa passar. E também na área da homossexualidade, mas também Deus tem te colocado em outros frontes de batalha, seja com a questão da violência contra a criança, o adolescente, também a violência contra a mulher. Eu sei que é muita coisa para a gente conversar, mas se Deus quiser a gente vai abranger aqui vários desses temas e você fique à vontade para falar, Obrigada. É claro, como tá ótimo. você quiser. Tá bom, André? Tá bom. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Então, começando essa história e conhecendo um pouco mais sobre como foi que Deus se colocou nisso aí, que afinal de contas, eu acredito que ninguém acorda um belo dia, vê o vento passar e diz: vou aconselhar pessoas com problemas na sexualidade. Se a pessoa puder evitar isso, ela vai evitar. Acho que sim. Acho que ela nem tem ideia. André, como é que você se tornou uma missionária de uma agência urbana, de missões urbanas no Espírito Santo, e como é que isso foi entrar nessa área de aconselhamento na sexualidade? Bom, eu, na época que eu comecei a me interessar pelo assunto da sexualidade, eu morava no interior de Rondônia, era membro de uma igreja local e fiquei sabendo, né? Inclusive acompanhei parte dessa história, de que 3 rapazes se converteram na nossa igreja. E a igreja ficou super feliz, porque eram 3 rapazes bastante conhecidos. Aliás, eles eram lindíssimos. O dia que eles foram, fiquei sabendo que foi assim, quase que um avivamento, né? Porque eram os 3 homens mais bonitos da cidade, de repente aparecem no culto. E todo mundo ficou super assim, feliz, recepcionou super bem. Todo mundo sabia que os 3 viviam a prática da homossexualidade. E todo mundo acolheu muito bem, enfim. E eles tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, no sentido de entenderem a obra ali da cruz, a ressurreição, e tiveram fé para crer em tudo aquilo ali e converteram a Cristo. A igreja acolheu super bem,
e os 3 se tornaram membros da nossa igreja, foram discipulados. Nessa época eu fazia seminário fora, né, do país, e quando eu cheguei, eu fiquei super feliz porque eu já os conhecia, porque eu frequentava o salão onde eles trabalhavam, antes de eu viajar. Então já eram amigos meus. Então quando eu os vi na igreja foi aquela alegria. E ver com que eles faziam parte do grupo de jovens, foi maravilhoso. Agora, o que eu sei também é que no decorrer do tempo, embora eles estivessem super envolvidos nas atividades da igreja, naqueles primeiros passos, ali, os fundamentos da fé cristã, ao mesmo tempo eles procuravam o nosso pastor também na época para pedir ajuda. Por quê? Porque por mais que eles estivessem super bem, super convictos de quem eles eram, né, assim, em Cristo e tal, eles sentiam coisas que eles não queriam sentir. Então, as atrações no campo da sexualidade, as atrações pelo mesmo sexo, no caso, continuavam ali. E aí eles começaram a ficar bastante confusos, porque eles liam na Bíblia, por exemplo, que eles são uma nova criatura, tudo se fez novo. Mas isso aí não faz parte do pacote? Como é que é? Mas eu não morri em Cristo, mas e agora eu não... Como que acontece? Eu não sou uma outra pessoa? Eu não nasci de novo? Uhum. Então eu não mudei? Então, assim... Eles procuravam um pastor na época, o pastor acalmava, aconselhava, orava com eles iam embora. Essa história de vai e vem durou um bom tempo, até que chegou uma hora, eram os meninos chorando de um lado e o pastor chorando do outro. Por quê? Porque parece que aquilo que funcionava com os outros crentes não funcionava com os 3. Aquilo que o pastor tinha na época e oferecia, parecia que não era o suficiente. E as atrações começaram a se intensificar, a ponto deles começarem a duvidar de que realmente alguma coisa aconteceu. E eles viram que não davam mais conta. Desistiram, os 3 desviaram, e foi um sofrimento para toda a igreja, porque toda a igreja amava demais aqueles 3. Então foi assim, uma coisa muito traumática para nós. Nesse período, eu tinha um melhor amigo, que não frequentava mais igreja, porque, segundo ele já tinha cansado de ser metralhado pelos crentes. Foi um rapaz que veio também da homossexualidade, ele veio do ocultismo, ele chegou a ser envolvido com algumas substâncias químicas, algumas drogas e tal, mas ele também teve uma experiência de conversão. Na época eu não era convertida também a Cristo, não entendi nada, mas minha mãe, que era cliente dele no salão dele, me contou, eu não entendi nada, mas falei, enfim, whatever, né? E aí o que aconteceu foi que esse rapaz foi para o campo missionário, serviu a Deus em várias nações, voltou para o Brasil, e quando eu também volto para o Brasil, já convertida, depois de um tempo de seminário, minha mãe falece e eu resolvo fazer uma visita para esse rapaz. Se tornou meu melhor amigo. Então, no final das contas, o que aconteceu? Eu vi que aquela amizade era uma coisa tão boa da parte de Deus para mim, por quê? Porque ele me viu criança, ele conheceu a minha família, ele era o cabeleireiro da minha mãe, e ele também entendia da palavra de Deus, embora ele não frequentasse uma igreja como eu frequentava, mas ele também ele amava Cristo, mas ele não tinha mais aquela linguagem evangélica, os jargões, né, evangélicos, mas assim, ele era uma pessoa muito agradável para conviver. Até que um dia ele me chama e fala assim, olha só, a gente vai ter que ter uma conversa e eu quero te dar liberdade para acabar com a nossa amizade. Eu achei super estranho, eu falei, o que eu fiz, né? Aí ele falou assim, é o seguinte, tá sendo muito legal, André, a gente construir essa amizade, porque eu tenho tanto amor pela sua família, tanto respeito, mas eu tenho que abrir uma situação para você. A gente toma um café, a gente sai para jantar e tal, eu te deixo em casa, eu vou procurar os caras. Porque, embora eu tenha convicção, né, do que é de Deus e do que não é, eu não consigo viver de forma diferente. E eu sofro muito com isso, mas eu não sei viver de outra forma e eu já desisti de tentar mudar. Então eu quero te dar liberdade para acabar com a nossa amizade, porque todo mundo sabe que você é crente nessa cidade e ninguém vai entender o que você faz andando com um cara como eu. E eu lembro que ele disse o seguinte, se alguém um dia disser um A a seu respeito, eu vou virar muito macho para te defender. Eu achei de uma nobreza de caráter enorme, ele preservar pelo meu testemunho. Mas na hora eu pensei, eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou pecando, eu não estou desonrando ninguém. Nem minha família, nem minha igreja, nem Deus, nem ninguém. Falei, agora eu quero entender o que acontece com você. E eu lembro que eu tinha acabado de chegar do seminário, eu tinha aprendido tanta coisa e no final das contas, eu vi que no final das contas parece que eu não tinha aprendido era nada. Porque aquilo que era prático para a vida, eu era incapaz de ajudar o meu amigo.
Até que ele sumiu e quando eu reencontro, ele já está dentro de um ônibus, mudando de estado, que eu liguei para ele, ele atendeu, dizendo que tinha acabado de acordar de mais uma tentativa frustrada de suicídio. Aí isso mexeu demais comigo, porque eu me achei completamente assim, inadequada. Aprendi tanta coisa, li tanto, estudei tanto e parece que eu não sei nada. E quando eu vi o meu melhor amigo tentando parar de sofrer via suicídio, sabendo que ele era um cara que conhecia Cristo, falei, alguma coisa está errada. E eu lembro que eu fiz uma oração. Falei, Deus, das duas uma, ou o Senhor está mentindo ou nós. Ou o Senhor está mentindo, dizendo que dá conta do recado e não dá, ou nós não entendemos o recado. Aí eu parei para pensar, falei, bom, eu não tenho fé para crer que Deus minta. Eu não tenho fé para crer que o sangue de Jesus não tem a resposta para a humanidade. Falei, então só me resta concluir o seguinte, nós não entendemos o recado todo. E eu lembro que eu concluí minha oração e falei, olha, eu vou te pedir uma coisa, Senhor. Me ensina sobre isso, porque eu não me conformo em perder mais ninguém. Em nome de Jesus, amém. E fui tocar minha vida. O que eu não imaginei que essa oração fosse mudar a minha vida. Foi por causa disso que eu me interessei em compor a equipe que estava pioneirando a primeira agência de missões urbanas no Brasil, chamada Avalanche, lá em Vitória. Então eu saí do interior de Rondônia, fui enviada pela minha igreja para o Sudeste brasileiro, para Vitória do Espírito Santo, para ajudar na implantação da missão Avalanche, porque era uma missão que estava começando no Brasil, com o objetivo de capacitar cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas. E quando você olha o logo do Avalanche, a logomarca, você fala assim, tem a ver com o que eu quero. Foi o que eu pensei. Porque é o quê? Um Black Power, um punk e uma travesti. Falei, é para lá que eu vou. A minha igreja me enviou, porque já estava sofrida com, né, já tinha sofrido com a história dos 3 que havia perdido. E aí eu fui como missionária em tempo integral, enviada pela igreja para a missão Avalanche. Então a minha história começa com isso. Eu te falei que eu gosto de contar história, né? Então sempre tem uma historinha por trás. Mas aí a pergunta que vem em seguida, quando a gente olha para a situação da igreja hoje, bom, isso já faz algum tempo. Não precisa faz dizer 15 quanto. anos. Ah, você já disse. Então, isso já anos. Faz 15 anos isso. Faz 15 anos. Nesses 15 anos, a igreja está preparada para isso? Para o quê? Para receber pessoas nesse tipo de luta e aconselhá-las? A igreja. Olha, eu lembro quando eu comecei a palestrar 15 anos atrás sobre a questão da homossexualidade, que daí teve os seus desdobramentos. Até então, o meu objetivo era entender um pouquinho sobre o assunto, à luz da Bíblia, para eu poder ajudar os meus amigos que sofriam nessa área. Então, em momento algum, eu acreditei que eu tenho que mudar as pessoas, eu tenho que heterossexualizar pessoas, eu tenho que agora fazer um levante, um movimento contra o movimento gay ou contra as pessoas que estão vivendo a prática da homossexualidade. Não. O meu problema era ver o sofrimento de cristãos que não queriam viver o estilo de vida, o estilo de vida gay, por convicção pessoal, que eu não tinha participação nenhuma, era uma experiência dessas pessoas com Deus, e eu não achava justo que essas pessoas não tivessem suporte. Então, eu fui me dedicar a esse assunto. Aí eu descobri que esse era um ponto do universo da sexualidade, que tinha os seus desdobramentos. Quando a gente pensa, por exemplo, no campo da imoralidade sexual, hiperpassa muito pelo universo daquilo que a gente chama de heterossexualidade, que é a questão do que a gente pode chamar hoje de compulsão sexual, dos vícios sexuais. Né? Então, assim, eu lembro que naquela época, quando eu comecei a palestrar, eu começava as minhas palestras sempre dizendo isso. Canso de ouvir, tudo quanto é lugar, que a mesma fala, a igreja não está preparada para isso. Mas coloca um ponto final. O que eu não aceitava era o ponto final, porque eu achava que tinha que ter uma continuação daquela frase e falar, olha, a igreja não está preparada, mas nós estamos correndo atrás do prejuízo. Nós queremos nos preparar. Então, 15 anos atrás, eu diria assim, nós temos ainda um chão pela frente para desbravar esse país, para poder trazer um olhar bíblico acerca da sexualidade humana. Hoje, eu vou dizer, nós já melhoramos demais. Eu sou uma testemunha de como a igreja no Brasil tem se interessado, se importado, se articulado e desenvolvido projetos legais, compreende? Eu acho que de aplicação do amor de Cristo, da graça de Cristo na redenção de pessoas independente das suas lutas, inclusive com lutas no campo da sexualidade. Sim, então, eu sou uma otimista a respeito da igreja, mas eu também sou uma crítica a respeito daquilo que ela ainda
não conseguiu conquistar. Mas aí eu resolvo o quê? Trabalhar a serviço dela. Então eu tenho me dedicado, através da Missão Avalanche e do Êxodo Brasil, a capacitar a igreja para ter um olhar bíblico acerca da sexualidade humana. Então eu acho que melhorou, respondendo a sua pergunta. Mas ainda tem chão pela frente. Tá. Deixa eu trazer um ponto que é muito polêmico nessa questão e que até o termo já é ruim, mas eu vou colocar ele porque ele é muito usado. Você ouve constantemente e normalmente os críticos da igreja vão usar. O que você diria a respeito de que a igreja é chamada para exercer a cura gay? É isso que resolve o problema? Eu só aceitaria um termo desse se aplicassem para todas as outras questões que nós temos que enfrentar com relação à humanidade. Como isso não acontece, como isso uma aplicação direta ao universo da questão da homossexualidade, ele é completamente inadequado. Eu acho que completamente antibíblico. Por quê? É curioso. Uma coisa quantas vezes você já deve ter ouvido, as pessoas que vão acompanhar essa nossa conversa, devem ter ouvido a seguinte fala: prefiro 1000 vezes um filho bandido, prefiro 1000 vezes um filho morto a um filho gay. Sim. Não é verdade? Então, assim, o que a pessoa está querendo dizer? Ela está querendo dizer tem um peso. Que a questão da homossexualidade ela incomoda demais. Isso. E ela foi eleita como o grande problema. Exato. E é curioso, porque eu comecei a observar no decorrer dos anos um tremendo jogo de conveniência. É muito conveniente você eleger uma minoria e atribuir a ela todos os percalços da humanidade. Só que passa batido uma leva da humanidade que tem culpa no cartório. Compreende? Então você vê, por exemplo, assim, 1 Coríntios 6, 9, está escrito, olha, vocês não sabem que os imorais não herdarão o reino de Deus? Aliás, que os perversos não herdarão o reino de Deus? Aí começa, não se deixe enganar. 2 pontos. Nem imorais. Aí você começa a ver o que é esse imoral. Então, normalmente, você imagina o quê? Uma atriz pornô. Um ator pornô. Mas o consumidor dela, que muitas vezes é crente, não é considerado imoral. Aí muita gente vai dizer assim, não, mas eu pelo menos estou vendo pornografia hétero. A pornografia hétero. Sim, eu estou vendo uma mulher nua porque eu sou um homem hétero. Então eu estou menos mal, estou menos errado. Então, no final das contas, o que eu estou vendo? É uma gambiarra terrível, onde você vai fazendo ajustes convenientes para você deixar passar batido uma leva de gente que não entendeu o que está escrito, e você elege uma minoria, porque é uma minoria, como essa é a grande que ofende a Deus. Sim. Então, assim, eu acho totalmente inadequado. É uma situação complexa e paradoxal, inclusive. A cura que a gente precisa não é para orientação sexual. A cura que a gente precisa é para um coração apodrecido pelo pecado. E que elegeu as suas paixões. Alguns vão para um tipo de paixão, outros vão para outro. Sim. Agora, todas elas incomodaram a Deus. Sim. E fizeram um movimento, tanto é que a cruz do Calvário está ali. E ninguém pode negar. Eu falo assim que essa questão se mostra de maneira paradoxal, porque enquanto a igreja elege esse pecado como o grande pecado, ou esses pecados dessa área, né? A gente, como os pastores gostam de brincar que, em geral, a igreja disciplina as pessoas porque vive uma vida homossexual ou engravidou. É isso. Então, gira em torno dessas questões. Engravidou, mas se casar resolve. Mas aí, exatamente. Aí normalmente se resolve. A gente tem um jeitinho de resolver. Tem um jeitinho, né? Até o homossexual, se a gente casar ele, também resolve, mesmo que ele continue tendo os seus problemas. Ele que fique bonito na foto, né? Isso. E isso é paradoxal, porque enquanto a gente elege esse pecado como o pecado mais vergonhoso, mais feio, a igreja muitas vezes se omite em se preparar, se armar para ajudar as pessoas que estão querendo
ajuda, Isso. que estão lutando e que estão em sofrimento com Isso, relação a em isso. sofrimento intenso. Intenso. E isso é muito insensível de nossa parte. É. Mas é preciso ter um despertamento. Eu acho que o seu trabalho envolve esse Isso. despertamento, essa conscientização, sensibilização a partir disso, mas também se armar para isso. Isso aí. Agora, Eu acho que entender o coração de Deus. Entender isso, o que ele Deus pensa. tem. E a Bíblia fala sobre isso, não fala? Grita. Então, Tem coisa que a Bíblia fala, eu acho, tem coisa que a Bíblia sussurra, eu acho que tem coisa que a Bíblia grita. sobre isso ela dá um grito. Eu acho que ela grita. Só olhar Gênesis 1, 2, né? Então, Tá o plano todo ali, o mapa. eu queria que você falasse um pouco sobre essa sexualidade na visão bíblica. Então, Porque não é só sexo, né? não, sexo é a cerejinha do bolo, né? Porque a história, ela é maior, né? A narrativa, ela é maior. O plano é maior. Então, assim, eu já faz alguns anos que eu... Aí eu vejo, assim, a misericórdia de Deus na minha vida, porque são muitas coisas escritas. Até muitas coisas escritas no português. São muitas, assim, vertentes que você pode começar a pesquisar para você tentar entender a sexualidade humana. E eu lembro que eu fui pesquisar em várias fontes. Fui pesquisar em fontes cristãs e fontes não cristãs. Mas eu lembro que chegou um momento, pela misericórdia de Deus, que eu falei assim, mas eu queria saber o que Deus pensa sobre isso. Falei, então, vamos para a Bíblia. Ali eu vi o livramento de Deus na minha vida. Eu ainda tinha um material, né, de pesquisar no grego, no hebraico, né, tinha os meus dicionários e tal. Eu falei assim, vamos ver. Só que eu fiz isso muito assim, num movimento, acho que muito solitário, eu acho que todo esse aparato de pesquisa no entorno para até trazer mais ajuste. Mas assim, eu vejo que de forma intuitiva, Deus foi muito misericordioso comigo, então assim, me conduziu à criação. E ali eu me debrucei. Então assim, na boa, deve fazer uns 15 anos que eu rumino aquilo ali. Mas muito de forma amadora, eu diria. Mas Deus usa, né? Deus usa mesmo assim, Deus né? é gracioso. Deus é bonzinho com a gente, né? E ali eu fui tentando ver o seguinte, falei assim, isso aqui é o plano. Nós não podemos descartar isso aqui. O que ele pensou é isso aqui. E o resto vai ter que se adequar a isso aqui, porque isso aqui é o que o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que tem a moral para falar, é o dono da bola. É ele, é Deus, dá licença, né? Então, tipo assim, é Deus. Então, se tem alguém que tem moral para falar alguma coisa, é Deus. Se tem alguém que tem direito de falar alguma coisa, é Deus. Como é que eu vou perguntar para um monte de gente, para um monte de estudioso, para um monte de pesquisador, que é coisa criada? E o Criador não tem direito à fala. E a gente fala muito hoje de lugar de fala. Mas o único que não tem direito a acesso a ele é Deus. É curioso. Os homens elegeram isso e deixaram Deus de fora, de castigo, amordaçado no canto da sala. Como se ele não tivesse nada a dizer. Eu acho que as pessoas elas acham, não, porque Deus é virgem. Né? Então ele não deve entender nada. Não, eu vou perguntar pro diabo porque ele entende. Então veja bem. Aí eu comecei a me debruçar ali. Então o que eu fui observando? Ali está o plano. O plano está ali. E não tem para onde a gente escapar. Você quer entender de violência doméstica? Olha para Gênesis. Você quer entender de racismo? Olha para Gênesis. Você quer entender da questão de gênero? Olha para Gênesis. Você quer ver educação de filho? Olha para Gênesis. Modelo para casamento? Para Gênesis. Eu acho assim, aquilo que os homens se debruçaram no decorrer da história para tentar assim, desenvolver sabedoria, está ali escrito. Está ali revelado. Entende? Só que, de alguma forma, a gente acha que aquilo ali é antigo demais e que não merece o nosso apreço. Passa batido. Mas ali eu acho que tem tudo que a gente precisa. Então, tem muitas coisas que me chamam a atenção ali. Eu não sou uma especialista sobre o assunto, eu confesso. Eu não sou uma teóloga. Né? Eu sou uma inconformada. Né? Então, como inconformada, eu me debruço naquilo ali. Mas eu fui vendo muitas coisas legais. Eu lembro que muitos anos atrás, num seminário, eu tive aula com um cientista que converteu. Ele no auge, eu acho que ele era da NASA, não tenho certeza, mas é um tremendo de um cientista, pesquisador. E ele, de tão dedicado à ciência, ele teve um vazio e ele descobriu que o vazio era o tamanho de Deus, ele se converteu, se tornou um cristão. E eu tive aula com ele sobre criação na verdade, sobre a criação e a ciência. Isso muitos anos atrás, um americano.
E eu lembro que uma das primeiras perguntas que ele fez foi: criação. A gente acha que Deus começa criando por onde? Pelo que está escrito. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu bati o olho, eu falei assim: eu acho que ele começou criando o tempo. Ele falou: isso. Então, de lá para cá, eu fiquei empolgado com a história, eu comecei a me dedicar. Ok, então eu acho muito legal isso, quando você vê que antes da criação, Deus já era, né? Ele sempre foi. Isso. E aí ele delega aquilo ali pra gente, ele estabelece o princípio. Isso eu acho maravilhoso. A eternidade e o tempo. Então, alguém que está fora do tempo. Porque a eternidade não é um tempo longo, né? A ausência, talvez, exatamente dessa caixa chamada tempo. Perfeito. Então, nós estamos falando do eterno. O eterno que cria o tempo. Então, o tic-tac do relógio que nos aprisiona, para ele não vale, mas ao mesmo tempo ele cria, inclusive entra nele. Sim. Então, você vê esse movimento desse Deus, que é o eterno, mas também entra na dimensão tempo. E cria o tempo e aí ele olha para uma terra sem forma e vazia. Primeiro, ele olha para uma terra sem forma e vazia. Normalmente, a gente não olha para aquilo que não tem forma e é vazio. Né? Não é muito de nós isso. A gente olha para aquilo que é lindo, faz uma foto que é lindo. Mas aquilo que é sem forma e vazio e cativar o olhar de Deus... eu, pensando cá com os meus botões, falei: que pessoa é essa que olha para algo sem forma e vazio e envolve com o Espírito Santo e começa um movimento de trazer sentido e conteúdo, de trazer propósito. Eu acho que isso já aponta muito sobre o caráter desse Deus, sobre os atributos desse Deus. E que ele existe e que ele cria tudo, né, as grandes dimensões, os grandes números, mas também ele olha para o pó da terra. Então é o Deus lá de longe, mas daqui de perto, e que se envolve com a coisa criada, e que estabelece tudo de forma generosa. Então, assim, tudo isso para mim fala de sexualidade, porque tudo isso fala de relacionamento, isso tudo fala de relação, de envolvimento, de afeto, de querer bem, de amor, de justiça, né? Hoje, todo santo dia, eu gosto muito de mamão. Todo santo dia, quando eu como mamão, que Deus me permite ter um mamão na vida, né, para comer de manhã, e que eu abro o mamão e vejo aquele monte de semente, eu falei: meu Deus, que misericórdia, ele podia ter feito um papaya para Adão e Eva. Ele pôs as sementes e ele lembrou de nós. Você vê o caráter desse Deus, de pensar em todos os detalhes, de a diversidade, a variedade, a criatividade, a personalidade, sabores, cores, as texturas, tudo. Cara, não tem miséria. E é bom. É agradável, né? Para todos os sentidos. Enfim, tudo isso para mim acho que está escrito ali e tem que falar a nosso respeito. As pessoas têm uma visão equivocada a respeito de Deus. Então, de repente, você vê ele cria a humanidade. E elege o elemento pó. Por que o pó? Aí um dia tendo aula sobre cerâmica com uma amiga minha ceramista, e ela fala que o pó da terra, ele aceita a água, ele aceita o vento e ele aceita o fogo. Você para pensar e fala assim: cara, mal sabe ela, mas ela está pregando um sermão. Por quê? Curiosamente, você vai olhar na Bíblia, Deus apresenta muitas vezes a água, o Espírito, né? O sussurro de Deus, o sopro, né? E ao mesmo tempo o fogo do Espírito. Todos os elementos que fazem alusão à pessoa de Deus na Bíblia. E você vê que o pó da terra é diferente da água, que é diferente do fogo, que é diferente do ar, mas é totalmente compatível. Então, na nossa estrutura básica, já tem a capacidade da gente se relacionar com o Criador. É muito lindo. É muito lindo. Aí cria esse homem com essa dimensão material, imaterial, com esse centro que é o tal do coração, que quantas vezes eu achava que, né, o coração é igual agora no Dia dos Namorados, coraçãozinho, afeto, emoção, paixão, e é muito mais que isso. Então, isso eu fui vendo, cara, isso grita sexualidade. Isso grita tudo sobre nós. A própria questão de gênero, você vê Deus assim, dar uma aula para Adão, vai lá, dá nome para os bichos, ele viu macho e fêmea. E ele viu que pra ele deu ruim. Ué, deu ruim. Fiquei sozinho. Ué, deu ruim aqui pro meu lado, não é verdade? Tá todo mundo se dando bem ali, no caso aqui, deu ruim pro meu lado. Aí você vê a didática de Deus. Você não vê, ele não fala em pecado. Né? Ele bota uma restrição. Que eu não comer de uma árvore, e não era a única árvore que tinha comida, que tinha a melhor comida, não era mais uma. E ele ainda explica, ele não fala a palavra pecado. Então, a única restrição... Você vê o coração do homem vai justamente para ali. Aí você vê esse homem e essa mulher, eles se encontram. Eu acho que dali tem uma aula, a questão da compatibilidade. Né? Não, acho que tem uma aula sobre a questão de gênero aqui também. Você vê, eu lamento, por exemplo, você vê o movimento radical, né, do feminismo, não entender isso aqui. Por quê? Porque Adão, reinando ali, de uma certa forma,
A Bíblia fala que não se encontrou para Adão ninguém compatível. Ou seja, tem que surgir alguém primeiro diferente dele, sim, mas ao mesmo tempo compatível a ele. Ou seja, Deus está dizendo, ela não é bicho. Ela não é coisa. Ela é compatível a você e você tem a minha imagem. Então respeita as caras porque está vindo alguém aqui com a imagem de Deus. E que de alguma forma ela tem coisa que você não tem. Mas também você tem coisa que ela não tem. Tanto é que você vê o quê? Esse Adão que caminhava com Deus, agora ele sente atração por aquela que é compatível, mas é diferente. Perfeito. E eles se tornam uma só carne e sai um muito bom da boca de Deus. Aí você fala, muito bom pelo quê? O que ele viu? E eu não sei, você me corrija, você é teólogo, eu não sou, mas eu acho que o que Deus viu, eu acho que não tinha nada na criação mais próximo a ele naquela terra. Porque ali você vai ver os atributos da própria Trindade. Aquele que inicia e aquela que responde ou submete. Né? Então você vê os dois se encontrando, eu acho que Deus bate o olho e fala assim, é nós. Chegamos na terra com tudo. Tanto é que é a primeira vez que Deus não cria gente mais. Com barro. E assopra. Delegou para aquele macho e fêmea que agora o representa e só pode sair o que dali? Vida. Porque Deus é vida. Agora multipliquem. Encha a terra. E dominem a terra. E é lindo, porque dominem a terra, dominem os bichos, dominem, né, as plantas, mas não fala dominem um ao outro. Não é dominar o outro por causa da pele preta. E a sua é branca e o outro tem a pele preta. Domina o outro porque o outro tem vagina. Então ela vale menos. Domina o outro, espanca porque é criança e vale menos. Não, ali manda a mensagem, domine não é sobre outro humano. Domine sobre isso aqui que eu coloquei. E não fala para você maltratar. Fala para você guardar e cultivar. É dar nome para os bichos. Não é trazer extinção dos bichos. Né? Não é destruir os bichos. Não é maltratar os bichos. É guardar de tudo isso. Cara, tá escrito. É tudo isso que tá escrito. Não é maravilhoso? E tudo isso é sexualidade. Tudo isso é sexualidade, porque sexualidade é você... basicamente, sexualidade, pela medicina, a sexualidade é a expressão complexa da subjetividade e da afetividade humanas. Promove a inter-relação humana e cria sua própria descendência. Altamente influenciada pelo meio. Entende? Então, isso tudo eu concordo? Eu concordo. Eu só acho que eles não entenderam tudo que está escrito. Porque quando fala de complexidade, a expressão complexa da subjetividade e da afetividade, eu acho que tem que incluir o quê? A questão do coração. Que é coisa que eu acho que eles não pensam, mas a gente tem que ter misericórdia, porque eles ainda não chegaram lá. Mas estão no caminho. Oremos. Sim, oremos. Pela ciência. E pensando nessa questão ainda da sexualidade, e como nas bases que fundamentam tudo isso dentro da visão bíblica, existe uma discussão que eu queria ouvir a tua opinião. Eu acho ela meio inócua, mas eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, que é a ideia assim, a gente precisa descobrir se as paixões sexuais, quer dizer, elas são construídas ou elas são... a pessoa já nasce assim. Resumindo, uma ala da igreja bem forte diz assim, ninguém nasce gay, por isso é responsável. Uma outra ala da igreja e fora dela também diz assim, não, as pessoas nascem assim e por isso não são responsáveis e elas deveriam se manter assim porque Deus criou assim. A Bíblia diz o quê? Então, pelo que eu entendo do que está escrito, se eu partir do pressuposto que alguém nasce gay, significa o seguinte, você tem filho pequeno, eu tenho filho pequeno. Porque os nossos filhos, quando nascerem, eles já nascem com uma orientação sexual. Então, eles já sentem atração. Então, você está me dizendo, então, que uma criança, um bebê, uma criança de 1 ano, 2 anos, tem desejo sexual, já acessa desejo sexual? Como é que você pode confirmar isso? Só tem um jeito. Eu sei de caso de criança que sente falta de sexo. Mas por quê? Porque ela foi criada dentro do ambiente onde a mãe fazia programa. E quando a mãe fazia programa com os clientes, disponibilizava a filha bebê para ser manuseada pelos parceiros. Então, o bebezinho, né, uma criança ainda, enquanto bebê, era tocada, né, pelo parceiro da mãe.
uma vez, depois o outro parceiro tocava e a menininha foi crescendo. Com 3 aninhos de idade, ela já tinha vida sexual ativa com os parceiros da mãe. Com 5, 6 anos, fizeram uma denúncia. A mãe fugiu, deixou a criança para trás. A criança foi recolhida por um centro de atendimento, né, encaminhado pela justiça. Esse pessoal, eu lembro que entrou em contato comigo. André, ela está com 9 anos. Ela tem abstinência de sexo. Você vai me dizer, essa criança nasceu assim? Como é que pode? Então, uma criança, você bota uma criança na frente do espelho recém-nascida, ela nem sabe que ela é ela que está naquele espelho. A criança não sabe nem o gênero que ela tem, o sexo biológico dela. A criança não sabe nem nome, ela não sabe de nada disso. Por quê? É como se fosse um barro mole. Por isso que eu acho assim, aí você vê o Senhor Jesus falar, né? Ai de quem fizer uma dessas tropeçar. Você vê o rigor da fala de Jesus a respeito do maltrato à criança. Não é? E às vezes a gente vai dizer o quê? Não, essa criança também é Deus, agora ela decide, que é o movimento que a gente está agora. Uhum. Né? Ela decide se ela é menina ou se ela é menino. Então, não vale nada, mas agora é um super empoderamento. Quer dizer, nós estamos falando de uma criança. E a Bíblia fala, você tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Porque ela não sabe. Mas você tem que o quê? Ensinar o caminho para ela andar. Então ela tem que se desenvolver. Então o que você vai ver? Se uma criança já tem desejo sexual aguçado, aliás, acessando o desejo sexual enquanto criança, para mim só tem uma explicação. É vítima de abuso. Uhum. É a criança que foi erotizada. E às vezes a gente acha que falar de abuso sexual é falar do quê? Ela teve relação sexual forçada e trouxe dor para ela. Não é isso. Aliás, os piores abusos para você atender, ajudar uma pessoa, são os abusos que geraram dor. Aliás, que geraram prazer. Porque confunde demais a vítima. O que é certo, o que é errado. Por quê? Porque ela teve prazer. Porque o agressor fez de um jeito gostoso, o agressor a manipulou de um jeito gostoso, que o corpo dela respondeu e ela relaxou e ela se excitou, ela teve prazer. Uhum. Resultado, ela não chama aquilo de abuso, ela não chama aquilo de violência. Foi uma brincadeirinha gostosa. Uhum. Né? Então você vai ver assim, uma criança que está acessando desejo sexual é uma criança que foi o quê? Erotizada. Abriu a criança antes da hora. Aí eu consigo entender que essas crianças já podem ter uma certa preferência, compreende? Mas não é porque nasceram. Porque se você deixar a criança, ela não vai para essa linha. A criança vai querer brincar. A criança vai querer ser abraçada pelos pais. A criança vai querer alimento, ela vai querer dormir. A criança vai querer aprender. Ela vai querer descobrir o mundo. Ela pode até tocar no genital, nos órgãos genitais. Por quê? Porque ela está tocando como ela toca no dedão do pé. Compreende? Como ela põe o dedo dentro da tomada. Né? Como ela põe a mão no fogo. Mas ela está descobrindo o mundo. Né? Agora, você me dizer que nasceu assim, então nem cientificamente você confirma isso. Sim. Então isso eu vejo uma irresponsabilidade de muitos movimentos quando tentam trazer esse argumento aí de que não, porque o indivíduo nasceu assim. Ah, é? Então me mostra a pesquisa. Não tem. Mas deixa eu te falar, nem os próprios movimentos, os grandes articuladores, isso aí, né? Nem se entendem, nem mais dão vazão a isso. Por quê? Porque hoje nem o científico e o biológico significam mais nada. É um outro movimento. É um outro movimento. Isso aí é da época, né, o pensamento acho que é moderno. Né? Sim. Mas agora nós já estamos numa outra instância. Sim. Aquilo que é biológico, aquilo que é científico não significa nada. Então, se você tem um pênis, você tem uma vagina, aquilo significa o que nos dias de hoje? Nada. Você diz o que você é. Você é um ser humano plástico. Né? Então, eu acho que é um terrível de um engano a gente, já que então a gente falar a verdade, né, que ela liberta, então sejamos honestos. O ser humano ele não nasce com uma orientação sexual. Sim. Ele vai, com certeza, aprendendo. Agora, ele já tem os indícios deixados pelo Criador. Se tem um pênis, é para predominar o quê? A masculinidade. Se tem uma vagina, é para predominar a feminilidade. Agora, masculinidade é azul, a feminilidade é rosa? Isso está escrito nas escrituras? Não. A gente tem que voltar porque está escrito nas escrituras. Exato. O problema é que a gente criou os conceitos, só os termos, e não definiu biblicamente os conceitos. Então, teve um momento na humanidade que isso convencia. Bola é para menino, boneca é para menina. Hoje, nós podemos fazer um robô. Quem pode fazer um robô? Menino e menina pode? Futebol, menina também pode? Dançar, o menino também pode?
Resultado, a gente não definiu corretamente. Agora, com essa questão toda queer, né, de bizarrice, no sentido do exagero, né, que é o conceito mesmo queer, né, o absurdo. Não estou colocando de forma pejorativa, mas é o que quer dizer mesmo o termo. Sim, é o que está em voga. Você desconstrói tudo isso e não põe nada melhor no lugar. Sim. Acho que eu respondi, né? Sim, sim. E isso torna o desafio muito maior, porque nesse caso... Maior e mais interessante. Porque Que agora nós vamos ter que pensar. Isso, porque sai dessa briga em discutir o que a ciência vai nos dizer a respeito do que é o ser humano e passa para, de fato, quem interessa, que é a Escritura. A Escritura ela tem a dizer sobre o ser humano, ela tem a dizer quem é o homem, quem é a mulher, e que há, sim, uma relação entre o corpo e a mente e o coração. Há uma relação, inclusive, dada pelo próprio Deus, que só pode ser quebrada na morte. A morte é tão trágica que ela desassocia o corpo do espírito. Isso que é trágico, mas ao mesmo tempo é redentivo, porque a ressurreição agora é também, a reunião disso aí. É isso aí. Agora, eu acho que, ao mesmo tempo, é curioso. A ciência confirma muito do que está escrito. Tanto é que agora ela não tem mais voz. Você vai pesquisar a respeito... Perdeu espaço de fala. Exatamente. Por quê? Porque é um tiro no pé. Compreende? Se você observar também, se ela estiver caminhando de forma honesta, sim, em toda a sua construção de pensamento ali, né, o passo a passo das pesquisas, vai mostrar distinções. Você vai chegar à conclusão que, cara, está mais próximo do que está escrito, porque não é verdade que toda verdade é verdade de Deus? Sim. Pois exatamente. E a graça comum? Tá aí. É exatamente não isso. É? Deus então, usa isso. Tem uma galera que teve um insight, que foi honesto nas pesquisas. Agora, não é conveniente mais acessá-las. Por quê? Porque é um tiro no pé. Porque, no final das contas, tem uma questão ideológica. Eu acho que as pessoas tinham que ser pelo menos honestas. Olha, a pesquisa confirma o que está escrito ali na Bíblia. Mas a gente não quer saber nem da Bíblia e muito menos da ciência, porque, no final das contas, a gente quer deixar esse Deus de lado, porque a gente quer reinar. Acho que seria mais honesto se falasse isso. Eu acho que não fala. Mas aí tirar a máscara não vale a pena, né? Não. Dá. Deixa eu caminhar, então, pensando um pouco mais sobre essa questão da ideologia, porque você citou alguns casos difíceis de ouvir. Você acabou de falar coisas que, talvez para alguns de nós, assim, que não lidamos diretamente com essas questões, são chocantes. Não lidam no campo talvez da ajuda. Não, isso, né? Claro. Mas isso. lidam com essas questões porque essas questões estão dentro de casa. Porque as pessoas estão aí. E estão dentro de casa. Os índices... É isso que nós temos que... Esse tabu, aliás, é um mito, é um engano, de acreditar o seguinte, que a violência, esse caso que eu contei, por exemplo, é lá distante, lá da comunidade, lá da favela. Não é não. Eu acho que, olha, a sensibilidade de Deus, quando registra nas Escrituras, deixa registrado o caso de Tamar, filha de Davi. Você para pensar, uma história trágica, justamente com a família de Davi. É o tipo de história, assim, abafa o caso, Deus, tira isso aí. Mas não, vai entrar. Então, assim, eu sou filha e neta de professor de história, né? Uma coisa eu aprendi dentro de casa. A história serve para você aprender com ela, para que ela não se repita. Deus deixou aquilo lá registrado. Aquilo ali vou usar bem um termo ali, né, que muita gente vai entender, profético. Por quê? Porque está mostrando o seguinte, o que aconteceu na casa de Davi, com Tamar, com o estupro de Tamar por um meio-irmão, é exatamente o que os índices mostram no Brasil e no mundo. Que boa parte da violência sexual acontece onde? Dentro de casa, com gente conhecida. Tamar é exatamente o caso clássico. Te pergunto, aprendemos com a história? Não. Os casos estão aí. Eu vou colocar de um jeito que vai soar até um pouco ofensivo para a igreja, no geral, mas eu sei que você vai arrumar o que eu vou dizer. É o seguinte. Ou não, né? Que é o seguinte. Nós costumamos falar muito sobre submissão feminina. Nós... pastores, conservadores e tudo mais. A gente fala muito sobre a liderança masculina em amor e etc. E nós falamos sobre como a mulher deve ser submissa e tudo isso é bíblico. Quando você olha para as estatísticas
do Brasil, André, a gente devia falar proporcionalmente mais sobre submissão feminina ou sobre a violência e a agressão de homens que querem submeter suas mulheres à sua vontade, à força? Como é que está a proporção? Você vê mais mulher insubmissa ou mais mulher apanhando do marido? Se eu vejo mais mulher insubmissa... Eu coloquei de uma maneira... Eu disse, eu precisava que você arrumasse isso. Olha, eu acho que a gente tinha que falar, que a gente não entendeu, é o que significa ter sido criado à imagem de Deus. Nós não entendemos o que isso significa. Eu acho que o fato da gente não ter entendido alguma coisa que é tão estrutural, não ter entendido isso está fazendo muita falta e a conta chegou e a gente não dá conta de pagar. Na prática significa o seguinte: eu acho que nós temos uma crise de identidade, onde o homem não sabe o que é ser homem, onde a mulher também não sabe o que é ser mulher. O pior de nós veio, inclusive, pós-queda, óbvio. O pior veio, mas o pior veio também na questão da identidade, na questão da sexualidade. Reverberou na sexualidade, nos nossos relacionamentos. Quando você vê, por exemplo, que antes da queda, Adão e Eva viviam nus e não sentiam vergonha um do outro, e no pós-queda, ele joga a culpa para ela, que tinha acabado de fazer uma poesia para ela, parece? Não é? Aí você vê o coração como troca. Não é verdade? Eu não fico imaginando como deve ter sido esses primeiros dias pós-expulsão do Éden. Deve ter sido aquelas DR absurdas. A culpa é sua, e tarará. Mas curioso, você não vai falar do divórcio dos dois. Né? Você não vai falar do divórcio de Adão e Eva. Né? Não, essa parte fica comigo, essa parte fica com você. Não, a serpente é sua, não, a serpente é sua. Não, você não vai falar disso. De alguma forma, eles entenderam essa questão de aliança, né? E tudo bem, continuaram juntos, tiveram filhos, agarraram naquela promessa de que viria uma semente, né, dela que esmagaria a cabeça da serpente. Acho que eles se uniram nisso e tocaram a vida. Mas veja bem, de lá para cá, o que eu vejo? A gente não entendeu o que é ter imagem de Deus. E se eu não entendo, eu posso achar que nem eu tenho. Então eu posso viver de qualquer jeito. Eu também acho que você não tem, então eu posso fazer de você qualquer coisa. Então quando a gente... Aí você potencializa isso quando você casa. Imagina esses dois que não sabem o que significa ter imagem de Deus, casarem e se tornarem uma só carne. Eles vão para a cama. E na cama, a primeira coisa que você faz é se desnudar. Ou seja, você fica vulnerável, mas você não sabe quem você é. Vira um campo de batalha. Resultado, o mais forte vence. Porque a gente tem uma crise de identidade. Então eu acho que o problema é um problema teológico que está repercutindo na nossa nação, nos nossos índices, a ponto da gente ter que gerar políticas públicas. Então isso incomoda a nação toda, isso incomoda o mundo todo. Por quê? Porque nós temos uma crise porque a gente não sabe responder as perguntas que são cruciais. O que significa ser humano? Então, se é humano, você não subjuga. Se é humano, você não hostiliza. Se é humano, você não coisifica. Se é humano, você não compra e vende. Se é humano, você não maltrata. Você trata com dignidade. Nós não ouvimos isso. Nós não ouvimos isso quando a gente é criança. Quando é criança, a gente ouve o quê? Shhh, engole o choro e vai pro seu quarto. Não é? Criança não tem problema. O que adolescente ouve? Adolescente não tem problema. Porque você é o quê? Você não é adulto. Adulto que tem problema. O seu único trabalho é estudar. É isso que normalmente... Você já ouviu isso, eu já ouvi isso também. Não é? Então, o que você diz? Então, uma criança não tem problema, um adolescente não tem problema, quem conta, então, é o adulto. O que você vai vendo? As pessoas já são habituadas, fica naturalizada a visão de que eu não valho tanto. Posso tratar de qualquer jeito o outro, porque o outro também não vale tanto. E posso ser tratar também de qualquer jeito, porque eu também não valho tanto. Resultado, você vai naturalizando práticas de violência. E de negligência, e de omissão. Porque tudo isso já é uma violência. Tudo isso já é. Até chegar a uma agressão física, muitas outras violências já aconteceram. Tanto é que muita menina casa dizendo o seguinte, não, mas ele é ciumento.
Mas ele nunca Eu mereci levar esse safanão. Mas quando casar, para. Não para. Da mesma forma ela. Nossa, ela fica nervosa, ela arranha minha cara. Mas é porque ela é ciumenta, ela é apaixonada. Mas quando casar, para. Não para. Ela também vai cometer violência. Porque não é só o homem que comete a violência. Agora, o homem realmente comete muito maior escala. E a mulher realmente ela é muito mais... ela sofre muito mais a violação de direito nesse campo do que o homem. Só que a mulher também pratica violência. Se a gente falar, por exemplo, de violência contra o idoso, você vai ver que muitas vezes é a mulher que está à frente. A violência contra a criança. O homem tá, a mulher também. A violência no trânsito. Compreende? A violência contra os animais. Nada disso a gente fala. Sim. Compreende? Agora, os índices realmente são horríveis com relação ao universo feminino. Ser menina no Brasil não é fácil, é quem mais é abusada. Ser mulher no Brasil não é fácil. Tá? Por exemplo, eu moro numa praia, lá no Espírito Santo. Eu gosto de correr na areia da praia. Eu corria da nossa praia para a praia seguinte. Eu gostava de correr ali, 5 e pouco da manhã, 6 da manhã. Eu não posso mais. Por quê? Porque sempre tem um cara que gosta de ficar expondo, né, o pênis dele se masturbando. Compreende? Aí você liga para a polícia, como que vai chegar aquela hora ali? O cara foge no meio do mato, ninguém pega. Resultado, eu não corro mais. Agora, meu marido teria esse problema? Não. Não. Eu tenho. Então, isso acontece. Tem coisa que a gente não faz porque a gente é mulher. Agora, o problema é que é uma mulher falando. Eu quero ver um homem falar. Eu quero ver um pastor falar isso. Compreende? E para incomodá-lo, isso é que é triste. Para incomodá-lo, provavelmente alguém vai ter que mexer com alguém que ele ama. É assim que a gente começa, assim que a gente começou a falar de sexualidade na igreja. Porque não era a bichinha pobre da favela que estava vindo. É o filho do pastor que caiu com um cara do louvor, um cara da música. Sim. Incomodou lá em casa, então agora a gente fala sobre o assunto. Ok, vamos falar sobre o assunto. Não vamos jogar na cara. Mas é uma pena ter perdido tanto tempo. Então fica a dica aí. Se importar mais. A igreja tem que lembrar, a começar pelos pastores, que o ser humano foi feito à imagem de Deus. Se o ser humano está sofrendo, seja por qual questão for, porque ela é espancada dentro de casa, porque a criança é abusada, porque o homem é iracundo, porque o homem está sendo, talvez, governado por uma substância química, o ser humano está sofrendo. Então, se está sofrendo, nós temos que ter uma teologia a respeito disso. Porque está escrito. O ser humano foi abençoado por Deus com a imagem de Deus. A gente não vai fazer nada a respeito, não? Tem que fazer alguma coisa. Esse é o nosso mandato, né? Eu acho que aí envolve, inclusive, o exercer o amor ao próximo. Na prática. Na prática. Nas últimas consequências. Na vida como ela é, nua e crua. Mas eu acho que isso precisa de um despertamento, André. Como pastor e como pessoa que prega e tudo mais, acho que a gente precisa realmente olhar isso com olhos mais cuidadosos e descobrir a triste verdade de que tem homens nas nossas igrejas que estão agredindo suas esposas. Se a pesquisa de uma doutoranda do Mackenzie for real, como me parece ser, 40% das mulheres espancadas são evangélicas. É bastante coisa. Não tem nenhuma dessas dentro da sua igreja? É bastante coisa. Ainda que fosse 1%. Uma alma vale mais. Sim, ainda que fosse 1%. Mas é que 40% e a gente não está falando, como eu disse, proporcionalmente Isso. nós estamos tratando sabe, desse assunto que como é o ele deveria desafio? ser. Essa mulher, se ela foi espancada dentro de casa, provavelmente ela tem filhos que estão vendo. Te pergunto, essa menina vai querer crescer e ter um marido? Esse menino vai querer crescer e se tornar um homem? Se ele está vendo que o homem que ele conhece como referência destrói a mulher que ele mais ama, que é a mãe dele? Aí a gente quer o quê? Acabar com o levante de outras questões, mas a gente não trata a gênese da coisa. Compreende? Sim. Então, aí você vai ver a situação dessa mulher que é espancada dentro de casa e ela é crente. O que ela faz agora? Ela procura o pastor, ela queria coragem, ela procura o pastor. O pastor dela vai dizer o quê? Vamos orar. A Bíblia fala que você tem que ganhar o seu marido no silêncio.
A Bíblia fala para você andar a segunda milha e dar a outra face. Vamos repreender, porque isso é o demônio. Compreende? Olha só, eu estou generalizando, Sim. mas o que eu estou fazendo uma denúncia aqui. Nós precisamos ter uma teologia a esse respeito. O que é ser uma mulher submissa dentro de um ambiente de violência doméstica? Essa é a minha pergunta. Essa é a pergunta que eu estou fazendo para os teólogos que me ouvem e que me veem. O que a Bíblia diz? Se eu for espancada pelo meu marido, qual deve ser a minha postura enquanto mulher, enquanto filha de Deus, enquanto crente, compreende? Casada. O que eu devo fazer com a orientação de Deus, o mandamento de Deus, que eu seja submissa? Então, uma mulher vítima de violência doméstica, ela sendo cristã, ela pode fazer uma denúncia? Ela deve. Eu vou te dizer até por amor ao marido. Porque alguém vai ter que fazer uma barreira a ele porque ele está desgovernado. Sim. Eu não tenho condição. Se eu sofresse de violência doméstica dentro de casa, meu marido tem 1,80 e tanto. Um baita de um homem. Se levantar a mão para mim, ele me quebra. Sim. Compreende? Eu consigo fazer um enfrentamento a ele? Eu só tenho um jeito. Eu clamo a Deus e olho para as autoridades. Sim. Porque elas devem representar a justiça de Deus. Ou não? Não é isso que está escrito? Sim. Então, nós temos que ter um aparato público, né, que possa, de equipamento público. O ideal é que a gente pudesse recorrer à igreja, mas nós temos legislação no Brasil. Nós temos estrutura, equipamentos públicos no Brasil que podem dar esse suporte. Tem que acionar. Aí você é taxada como? Rebelde? Insubmissa? Carnal? Ah, essa mulher não é sábia, porque ela vai destruir a sua casa, porque a mulher sábia, ele edifica o seu lar. Aí você vê como... Para onde que eu vou? Né? Mas ele me mata. Ele pode matar o meu filho, porque ele não sabe, ele tem um problema com ira. Uma péssima teologia pode matar. E é isso que tem feito. Mas uma teologia bíblica, ela pode dar vida. Traz vida. E vida em abundância. Salvar vidas num caso como esse. Isso aí. Sem dúvida. Se a igreja, os pastores, numa situação como essa, precisam da ajuda de autoridades, precisam indicar as autoridades nesse caso e confrontar o pecado como deve ser confrontado. Agora você vê uma coisa, Ronaldo. Uma coisa sou eu falar isso. Pode ter gente que está me ouvindo e vai dizer assim, ela é feminista. Compreende? Sim. Porque não entendeu o que está escrito. Sim. Então, por isso que eu vejo, a gente tem uma lacuna aí. E o diabo está sambando com essa lacuna. Por quê? Porque a gente não tem ensino. Nós precisamos de ensino nessa área. O povo sem ensino perece. Não tem como. Viu como é bom? Estudar. Tem que Tem estudar. mais campo aí pra gente estudar e ensinar o povo. A igreja precisa. Isso. Mas vamos inverter um pouco essa questão. A inversão é a seguinte. E o abusador? E o violentador? Essas pessoas têm aconselhamento para elas também? Bom, se eu estou dizendo que a gente tem uma crise sobre a imagem de Deus, isso tem que se aplicar para eles. Senão eu estou sendo parcial. E até onde eu entendo que está escrito, diz que 2 pesos e 2 medidas, abominação para o Senhor. Não é? Então, ele também tem a imagem de Deus. Só que ele expressa essa imagem de Deus de forma coerente? Não. De forma nenhuma. Na hora que ele toma a decisão, ele toma a decisão de forma equivocada. Na hora que ele deseja de forma equivocada. Na hora que ele usa a força dele, ele usa de forma equivocada. Na hora que ele usa a persuasão dele, ele usa de forma equivocada. Ele não traz glória para Deus. Mas tem redenção para essas pessoas. Precisa. Eu acho que ele tem... por ele ser humano... Se é humano, ele foi feito à imagem de Deus. Ele tem o direito de saber que existe caminho para a redenção. Aí eu vejo que é o nosso trabalho como igreja e também como sociedade. Compreende? Eu não acredito que ele tenha nascido assim. Ele se desenvolveu dessa forma. Ele herdou um coração caído, né? E ele elegeu as suas paixões. Ele culminou no patamar de se tornar um agressor. Mas ele tem uma história de vida. E se você observar, muito provavelmente nessa história...
Ele talvez tenha sido vítima de muitas formas. Isso justifica? Não. Eu acho que isso explica um pouco. Sim. Né? Para a gente até entender que isso poderia ter sido evitado. Uhum. E aí você vê a participação, a responsabilização dos sistemas no entorno dessa pessoa, enquanto criança, adolescente e jovem. Mas se tornou um agressor. E agora? Ele tem que ser parado, porque ele não para mais. Um cara que entra, sai de casa, 7 da manhã, pega um ônibus, um trem, que seja um transporte público, coletivo, para ir para o trabalho. E lá pela Santos ele vê uma mulher ali, e ele não consegue se conter. Vamos usar esse termo. E ele se esfrega nela até ejacular no pescoço dela. De manhã, quando essa mulher está indo para o trabalho, ele não sabe o nome dela, ela não sabe o nome dele, ele não pediu permissão, não foi uma coisa consensual. Ele se esfrega e ejacula no pescoço dela na hora de ir para o trabalho, publicamente. Uhum. Esse homem para? Ele não para. Tanto é que no outro dia ele fez de novo. Uhum. Compreende? Mas quem tem que lidar com aquele esperma no pescoço é essa mulher. Uhum. E no outro dia ela tem que ir para o trabalho. E ela vai lidar com um monte de homem dentro daquele transporte público. Como que ela olha para aquele monte de homem? Ela dá conta daquilo? Uhum. Sabendo que o sistema ali, o de justiça, não a defendeu. Deu um safanão no cara e liberou o cara. Quer dizer, outra teve que passar pela mesma situação para daí, né, e pagar um mico, né, nacionalmente, que foi parar na TV e na mídia toda, para daí você falar assim, cara, alguém tem que fazer uma coisa com esse homem, ou por esse homem. Sim. Esse homem precisa ser separado. Agora, separado não significa ser linchado. Porque é um problema. Porque aí as pessoas acham que agora elas precisam o quê? Acabar com esse monstro. Veja, ele não nasceu um monstro. Ele está fazendo algo monstruoso. Mas ele continua tendo a imagem de Deus. Agora, ter a imagem de Deus significa que agora ele fica bonitinho em casa? Não, ele tem que pagar, porque ele tem uma dívida com a sociedade. E ele pagar essa dívida vai ser bom para a cabeça dele, porque ele fala assim, eu paguei a minha dívida porque eu errei. Eu paguei. Vai ser bom para essa mulher, né, que foi violada nos seus direitos. Uhum. Então, algo foi feito. Vai ser bom para a sociedade para dizer, olha, isso está errado, isso está certo. Isso pode ou não pode acontecer. Vai ser bom para a próxima geração que está vindo. Não é assim que se deve tratar pessoas, né, mesmo que você tenha desejo sexual por elas. Não é assim que você expressa o seu desejo. Então, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Mas alguma coisa tem que ser feita. Então, eu acho que, inclusive, as pessoas que se tornam agressoras, elas têm que responder, né, diante da justiça, mas elas também têm que conhecer o caminho da redenção. E é o papel nosso, porque a gente não pode esperar isso do poder público. Sim. Então, André, para fechar essa nossa conversa de hoje, existem muitas áreas que a igreja precisa atuar. Todas as nossas conversas, não há outra conclusão senão essa. Mas todas elas devem estar envoltas em misericórdia e graça, de amor, muito amor. Amor para com gente que naturalmente a gente olha e diz, não merece. Mas não somos nós quem dizemos quem merece e quem não merece. Não, a só Bíblia lembrar de onde a diz gente veio, né? que as pessoas são importantes. Não, é só lembrar de onde a gente veio. É só lembrar de onde a gente veio, é verdade. É só lembrar de onde a gente veio, que daí a gente é surpreendido por... Olha, muito fui perdoada, né? Muito. Logo. E é preciso, então, que a igreja consiga manifestar esse amor. Isso aí. E só ela pode, ninguém mais na terra. Só a igreja pode expressar esse amor. É privilégio exclusivo do povo de Deus. Por isso que é divertido, né? Ser igreja. Essa missão não pode ser dada para outros, né? Não é o Estado que vai fazer. Não é a polícia que vai fazer. Não. Conselho tutelar. Não é o Conselho Tutelar, não é o MEC, não é. Eles podem ser usados, ser agentes de Deus. Sim. A gente pode lutar para isso. Por isso e eleger às vezes pessoas até certas. Na nossa missão. Isso aí. Mas a igreja precisa encontrar sua missão. É privilégio nosso. Uhum. Esse mandato é nosso. Privilégio nosso. Amém. Isso me diverte. Temos esperança, não é isso? Demais. Você disse que é otimista. Eu sou. Eu sou otimista, assim, eu sou grata a Deus pelo já, mas eu sou empolgada com ainda não. Ainda tem chão, ainda tem trabalho para nós, desemprego nós temos esses 13 milhões, né? Desempregados nós temos no reino dos homens, mas não no reino de Deus. Tem trabalho para todo mundo. Entende? Sim. E Deus é um excelente gestor. Se a gente entrar ali no esquema dele, eu acho que esse monte de gente desocupada e crítica se ocupa rápido. Vai se ocupar rápido numa grande aventura de propor a redenção, de apresentar o caminho da redenção. A missão Avalanche, a qual você faz parte,
fundadora, diretora juntamente com seu marido. Ela tem militado nessa área. Eu queria que você pudesse, para finalizar, apresentar essa... Obrigada. Então, em 2004, a gente começou a Missão Avalanche. Eu fui convidada para compor uma equipe que já tinha sido chamada pelo Diniz. O Diniz fundou, né, teve essa ideia inicial, essa direção que ele entendeu que era da parte de Deus, para começar uma agência de missões urbanas do Brasil, lá em Vitória, no Espírito Santo. E aí eu ajudei a compor essa equipe. Então, de lá para cá, a gente tem procurado capacitar os cristãos para enfrentamento de problemáticas urbanas. Então, o nosso foco inicial era treinamento, mas isso ainda mas teve de seus desdobramentos. Então, dos treinamentos, que a gente tem várias escolas no decorrer dos anos, só para entender essas escolas, só entrar no site do Avalanche, avalanchemissões.org, e ali tem várias escolas. Missões urbanas, política, artes, comunicação, sexualidade, aconselhamento de sexualidade, dependência química e compulsões, ecologia humana, que fala sobre o cuidado com o planeta, autocuidado, que fala sobre o cuidado com a pessoa, escola de moda consciente. São várias, né, as escolas, como eu estou dizendo. Escola de Cosmovisão, que a gente lançou esse ano. O ano que vem, a gente deve ter uma escola sobre Schaefer. Uau. E eu acho que uma escola também sobre masculinidade, né? Eu devo ter esquecido alguma escola, pode ser que sim, pode ser que não, não lembro. Mas basicamente são essas. Então, isso é o treinamento. Mas do treinamento a gente viu que precisava de evangelismo. Então a gente faz evangelismo. Do evangelismo a gente viu que precisava de intercessão. Da intercessão a gente viu que precisava dos aconselhamentos. Dos aconselhamentos a gente viu que precisava de ações na rua, que é o que a gente chama de intervenção. Então são basicamente 5 eixos e a gente está partindo para um 6º. Melhor, mais assim, para a gente organizar melhor a partir do ano que vem, começando, né, nesse ano, na área de questões humanitárias. Desastres ambientais, questão de refugiados, os imigrantes e tal. Então, essas são as frentes de atuação. Que bênção. E a gente está dentro de alguns conselhos para servir a cidade, para servir a comunidade. A gente também teve o privilégio agora, né, de receber esse desafio de abrir um hostel, onde era um motel no centro da cidade. A gente agora tem um hostel, eu até brinco, né, que é o hostel que mais tem espelho no teto do Brasil. Tem até som ambiente nos quartos. Então, o hostel do Gerê. E é uma oportunidade, né, para a gente desempenhar hospitalidade, porque é aberto ao público, é uma empresa, mas é uma empresa com foco na hospitalidade e no evangelismo. Né? Então é maravilhoso estar ali dentro. Você, olha, você viver essa coisa de você ter a dignidade, né, de você ser desafiado a tratar o ser humano com dignidade, ali é um grande laboratório. Chega todo tipo de gente. Compreende? E é muito, muito legal. Sabe? Está sendo uma escola maravilhosa. E tem outros projetos para surgir aí. Eu nem te falei, mas a gente deve estar lançando esse ano. Resolvi dar minha cara a tapa. Então é a primeira vez que eu vou falar isso, né, assim, publicamente. Ok. Exclusiva do teu MediaCast. Eu quero já abrir empresa e tudo, né, porque eu quero abrir como se fosse uma curadoria. Eu resolvi eu não sou uma pessoa muito das redes sociais, eu tenho uma certa dificuldade com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vi assim, uma tremenda de uma carência, uma tremenda de uma demanda por conteúdo. Então, Deus me deu, né, o privilégio, o desafio de passar uns 20 dias rodando por uns 5 países na Europa esse ano. E eu fiquei impressionada. Né? O evangelho está lá, a igreja está lá. Essa ideia de que a igreja não acabou. Não, está lá, os irmãos estão lá, tem igreja crescendo, mas uma carência absurda de ensino. Ali, pela primeira vez, eu me vi assim, desafiada. Falei, Deus, nós temos que fazer alguma coisa para viabilizar conteúdo para esse povo. Porque o povo está faminto. Eu olhava para aqueles países, aquele povo todo, parecia que eu via Campo Branco. Pronto para a seara, mas falta trabalhador. Falei, nós temos que viabilizar. Aí tem a questão da tecnologia, que a gente talvez possa usar. Então, eu estou abrindo uma loja online para colocar conteúdo que... Aí eu vou usar no meu nome, porque eu quero me responsabilizar por isso. Deve chamar Estante da André. E eu quero colocar ali conteúdo que eu acredito. Compreende? Sim. Então, eu quero divulgar material bom. A partir dali, o Avalanche já é o primeiro cliente, porque a gente adota livros, né, para as nossas escolas. Sim. E material que as pessoas... que são materiais que normalmente não vão cair na graça da massa, no paladar da massa,
porque parece que é um conteúdo muito denso, mas que eu acho que falta uma boa divulgação e alguém explicar uma aplicabilidade para aquele conteúdo. Sim. E a gente fez essa experiência e foi sensacional. Sim. A gente fez essa experiência esse ano com o livro do reverendo Mauro Meister, né? Um livreto sobre idolatria, e adotamos na escola de sexualidade. Foi sensacional. Legal. Isso vale para os outros materiais também. Então, eu acho que as editoras vão gostar, né? Então já fica a dica aí. Né? Eu quero divulgar o conteúdo bom que já tem publicado no Brasil, em português, para o povo de Deus ter acesso. Legal. Né? Eu acho que já é mais uma outra iniciativa. E com isso a gente vai conseguindo o quê? Os negócios dando certo, o hostel dando certo, essa outra, né, iniciativa dando certo, eu vejo que também são possibilidades da gente ter remuneração financeira para os missionários que estão na obra e que, de alguma forma, não tem mais suporte da igreja local. Né? Porque, de alguma forma, a igreja local ela esquece da gente. Sim. Financeiramente falando, eu digo. Não é uma regra. Eu, por exemplo, eu sou grata a Deus por algumas igrejas que caminham conosco, mas ainda nós precisamos de mais. Né? Então, para a gente se dedicar com exclusividade, a gente precisa de salário, de apoio financeiro, porque tem conta para pagar, Sim, tem filho para criar. Né? A gente adoece, a gente tem que comprar um livro, remédio, a gente tem que comer, tem que vestir. Isso custa, né? E a gente não tem salário. Então, assim, vamos criar negócios que possam servir o povo de Deus, que possam servir não só o povo de Deus, mas a cidade, as pessoas, mas transformar isso também numa forma da gente ser mantenedor de gente no campo missionário. Amém. Vamos nessa. Que Deus abençoe. Tô animada. Ficamos muito felizes em tê-la conosco. Obrigada. Muito obrigado pelo privilégio de ouvi-la. E que Deus abençoe teu ministério, tua família. Amém. Um abraço no Diniz. Obrigada. E quem sabe temos ele aqui conosco mais para frente. Excelente, oremos.